Imagine um cenário onde os céus se enchem de fogo, mísseis cortam o firmamento como serpentes flamejantes e as sirenes soam em Jerusalém como trombetas de juízo. Enquanto o Irã lança centenas de projéteis contra o coração de Israel, muitos se perguntam: isso está na Bíblia? O que os profetas viram milhares de anos atrás que pode explicar o que estamos vivendo hoje? Prepare-se para descobrir o que as Escrituras realmente dizem sobre o confronto entre Irã e Israel e por que esse conflito pode ser muito mais antigo do que pensamos. Nos últimos meses, o mundo testemunhou uma escalada alarmante entre duas potências do Oriente Médio, Israel e Irã. O que antes era uma guerra fria de sabotagens, ataques cibernéticos e ameaças veladas, transformou-se em confronto aberto. Em junho de 2025, o mundo parou diante das manchetes. Israel bombardeia usinas nucleares no Irã. Irã responde com mísseis balísticos contra Tel Aviv. O que parecia improvável se tornou inevitável. Mas para quem conhece a Bíblia, isso não é exatamente uma surpresa. A Escritura está repleta de prenúncios sobre uma grande guerra no Oriente Médio, e o Irã, conhecido nos tempos antigos como Pérsia, é diretamente citado nas profecias. Ezequiel 38 fala sobre uma coalizão liderada por Gog, da terra de Magog, que reúne várias nações contra Israel, entre elas explicitamente a Pérsia. A Pérsia, Cuxi e Puti estarão com eles, diz o texto. Essa aliança é descrita como poderosa, imensa e implacável. O objetivo? Invadir Israel, tomar seus recursos e destruí-lo. Curiosamente, o que vimos em 2025 parece ecoar essas palavras antigas. O Irã, alinhado a grupos como Hezbollah, Hamas e sob o olhar silencioso de potências como Rússia e China, lançou ataques coordenados contra o Estado judeu. Mais de 300 drones e mísseis disparados em abril. Mais de 150 mísseis balísticos em junho. Enquanto isso, Israel respondeu com a Operação Leão Ressurgente, atingindo duramente instalações nucleares em Isfahan, Natanz e Fordow, destruindo alvos estratégicos, matando altos comandantes militares e cientistas do programa atômico. A guerra durou apenas 12 dias, mas deixou centenas de mortos e milhares de feridos. E no meio disso, a sensação global de que algo maior se aproxima. Como se estivéssemos em um prelúdio. Afinal, a profecia de Ezequiel não fala apenas da invasão, fala de uma intervenção divina sem precedentes. Deus diz: naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e toda criatura que se arrasta sobre a terra tremerão diante de mim. A derrota dessa coalizão virá não por armas humanas, mas pelo próprio braço do Altíssimo. Jeremias também profetiza especificamente contra Elão, uma das regiões centrais do Irã antigo. Eis que quebrarei o arco de Elão, a força principal deles, diz o Senhor. Curiosamente, os ataques israelenses de junho destruíram centros de lançamento de mísseis, literalmente o arco do Irã moderno. E mais, Jeremias fala de terror vindo de todos os lados e uma diáspora de seu povo. Vimos isso com pânico em Teherã, evacuações e fugas internas. Zacarias, por sua vez, afirma: farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos ao redor. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Não há símbolo mais poderoso para o que está acontecendo. Enquanto o mundo assiste à guerra, as grandes potências se alinham, diplomatas tentam conter os danos e, ao mesmo tempo, todos parecem girar em torno de Jerusalém, como se ela fosse, de fato, a chave de tudo. É claro que nem todo confronto moderno cumpre literalmente uma profecia, mas o padrão é claro. A Bíblia descreve um tempo em que Israel será cercado por nações hostis, e quando tudo parecer perdido, Deus intervirá de forma sobrenatural.
E a guerra de junho de 2025 nos mostra como esse cenário pode se formar rapidamente. Um pequeno estopim pode colocar o mundo à beira de uma guerra mundial. Um único ataque mal calculado pode envolver potências nucleares. O próprio Jesus disse, em Mateus 24, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Tudo isso será o princípio das dores. O princípio das dores. Um tempo de contrações antes do nascimento de algo novo, ou da vinda de alguém. A Bíblia também anuncia um grande governante que surgirá durante um período de caos, o Anticristo. Ele virá com promessas de paz, fará acordos, trará estabilidade aparente. Mas por trás dessa aparência de ordem, haverá perseguição, engano e destruição. Daniel fala dele como chifre pequeno, que se levanta em meio às divisões do império. Apocalipse o chama de a besta que sobe do mar. Muitos estudiosos acreditam que guerras como essa entre Irã e Israel criam o solo fértil para que esse líder mundial surja como salvador, mas será um falso Messias. Muitos estudiosos apontam ainda que a aliança entre Irã e nações como Rússia e Turquia pode configurar o mesmo bloco citado por Ezequiel. Gog, da terra de Magog, seria uma figura ligada ao norte, à região da antiga Rússia ou da Ásia Central. Togarma, Gomer e Meseque são identificados com partes da Anatólia, atual Turquia. Isso significa que o cenário geopolítico que a Bíblia profetiza há mais de 2 milênios já está se formando. O Irã moderno, com sua ideologia teocrática e apelo escatológico islâmico, é uma peça-chave nessa engrenagem profética. É essencial notar que o conflito entre Israel e Irã não se trata apenas de disputas territoriais ou programas nucleares. É um confronto de narrativas, de visões de mundo, de promessas espirituais que se chocam no campo de batalha físico. Israel é o único país do mundo cuja existência foi profetizada, extinta e restaurada. A volta dos judeus à sua terra em 1948 não foi apenas um evento político, foi um cumprimento direto de textos bíblicos como Isaías 66:8 e Ezequiel 37. E desde então, a tensão com seus vizinhos nunca cessou. A boa notícia, a Bíblia não termina na guerra, termina na vitória. Em Zacarias 14, Deus mesmo peleja por Israel. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como lutou em dias de batalha. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Isso aponta diretamente para a segunda vinda de Cristo. E é por isso que o conflito entre Irã e Israel não é apenas geopolítico. Ele é espiritual, profético e escatológico. O que vemos hoje pode ser apenas uma sombra do que está por vir, mas mesmo as sombras confirmam que a luz está próxima. E para aqueles que vigiam, oram e conhecem as Escrituras, os eventos atuais não são apenas notícias, são sinais. Sinais de que a história está se movendo, de que os relógios proféticos estão em contagem regressiva e que a promessa feita há milênios de redenção, juízo e glória está cada vez mais próxima de se cumprir.